Ninguém nasce matando outra pessoa. Nem ninguém nasce roubando banco. Nenhuma pessoa que chega a ser um grande criminoso, ele já começa com os grandes crimes. Sempre ele começa com um pequeno crime. Isso daí todo mundo já sabe. Qual é a novidade que a Torá vem nos ensinar? Na Torá, conta que quando uma pessoa mata alguém sem querer, vamos dizer que está pintando a casa, tem um balde de tinta lá do lado da escada dele, aí vai pegar o balde, o balde cai lá embaixo, e estava passando alguém lá embaixo, cai na cabeça dele o balde, e mata essa pessoa. Triste, mas matou, vai fazer o quê, né? Qual é a pena para essa pessoa? Essa pessoa vai ter que ir para uma cidade de refúgio. Na cidade de refúgio ele vai ficar até a morte do Kohen Gadol, que é o sacerdote máximo que tinha no templo. Bom, isso daqui não vem ao caso, não é o que a gente vai ficar explicando hoje. A pergunta é, o caminho que o cara ia, desde o local do assassinato, ele foi julgado a um crime, não teve intenção de matar a pessoa, até essa cidade de refúgio, tem várias placas pelo caminho apontando. Cidade de refúgio, à direita. 300 metros, à esquerda. Várias placas no caminho. Então a pergunta que tem é, por que precisam essas placas todas aqui? Quando o povo judeu subia 3 vezes por ano para Jerusalém, não tinha nenhuma placa. Jerusalém à direita, Jerusalém à esquerda. Agora, para essa pessoa, para a cidade de refúgio, tinha placas o tempo todo. Todo lugar tinha placas. Toda encruzilhada, todo cruzamento tinha uma placa. Então a Guimará, que é o Talmud, responde que quando a pessoa matou alguém sem querer, a gente não quer que ele converse com ninguém no caminho. A gente não quer que as pessoas escutem que esse crime aconteceu. Por outro lado, para Jerusalém, quando vai todo mundo subir para o templo, fazer uma peregrinação até Jerusalém, nesse caso as pessoas sim querem que escutem para uma pessoa influenciar o outro. Mas no caso do assassinato sem querer, a gente não quer que as pessoas escutem e para explicar para ele o caminho para chegar até a cidade de refúgio. A pergunta seria, qual o problema eles escutarem que essa pessoa matou alguém sem querer? E a resposta é, porque isso aqui influencia as pessoas. Por mais que o fato de escutar alguma coisa, que alguém matou alguém sem querer, isso influencia para uma pessoa e ele se torna uma pessoa diferente depois que ele escutou isso. Hoje em dia, os jornais estão cheios de assassinatos, estupros, crimes, roubos. A gente está exposto a uma quantidade de informação muito grande. E acaba ficando normal esse tipo de crime. Por exemplo, uma vez em Ipanema, saiu uma reportagem no jornal que tinha crianças vivendo no bueiro. No bueiro. Eles saíam do bueiro para fazer pequenos crimes. São pivetes. Na praia de Ipanema. Quando as pessoas de Israel escutaram isso daí, que saiu no jornal, falaram, uau, que absurdo que as crianças estão vivendo no bueiro. E eu acho que você também pensaria assim. E no final da reportagem fala, o jornalista escreve, e a prefeitura tomou suas providências. Colocou barras de ferro na saída dos bueiros. Assim as crianças não podem sair na praia para fazer pequenos furtos. Ou seja, muitas pessoas se acostumaram com o fato de crianças vivendo no bueiro. Só que eles não se acostumaram com os pequenos roubos que eles sofrem. Então, quem vai se acostumando aos poucos, vai perdendo a importância. Ele vai escutando mais uma vez a informação, mais uma vez, vai perdendo para ele a importância desse ato que ele está escutando. Então eu vou contar uma história real, não vou falar os nomes aqui, que aconteceu há mais ou menos 200 anos atrás. Nessa história, tinha um rabino, que ele vai na casa de uma família que ele conhecia em outra cidade, e ele está no quarto dele estudando Torá. No meio da noite, batem na porta muito forte. Pá, 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 pá. E a família vai abrir, aterrorizada, e tem um grupo de ladrões que entram na casa quase arrombando a porta. Os ladrões amarram todo mundo, pegam a vodka, tomam a vodka, e planejam o assassinato da família inteira. Vamos assassinar a família inteira para não deixar prova. Ninguém vai ver a nossa cara, ninguém vai saber quem foi, no meio da noite. E nisso o visitante, esse rabino visitante que estava no quarto dele, escuta esse barulho todo e fala, se eu já vou morrer mesmo, eu vou estudar alguma parte agora da Torá que eu gosto, que é o Zohar, a Kabbalah, e assim eu vou morrer estudando a Kabbalah, o Zohar pelo menos. Então ele pega e começa a estudar um pouco do Zohar, e vai lendo o Zohar, e começa a se empolgar, e se esquece a situação que ele estava, e começa a estudar alto, falar alto, assim. Ele estava indo lá, foi o Rabi Shimon Bar Yochai, e vai estudando mais alto, até que os ladrões escutam isso aqui e falam, que cara de pau, como pode ser que essa pessoa não percebe o perigo que ela está e ainda fica estudando dessa maneira, gritando dessa maneira tão alta assim? Então o líder dos ladrões vai para lá, sobe para o segundo andar, arromba a porta do quarto, ele olha para a cara do rabino, ele conhecia esse rabino. Ele chega para o rabino e fala, você não é o Yaakov? Fala assim, sou, como você me conhece?
Assim, Yaakov, eu conheci você quando você era pequeno, na nossa cidade. Lembra que você estudava com aquele tal rabino? Ele falou, sim, lembro. Eu falei, pois é. Olha só, onde eu tô? O que você fez? Como você chegou até até hoje em dia, que você fez esses 30 anos de diferença que a gente passou separados? E o rabino fica com medo, um ladrão desse, um assassino na frente dele. Ele começa a contar resumidamente o que ele fez. E o ladrão senta na cadeira na frente dele. Falei, eu vou contar a minha história, como eu virei o que eu virei. Eu casei, eu fui lá com uma mulher muito boa, e os pais da minha esposa tinham um negócio lá na casa deles, que eles faziam, compravam e vendiam trigo. E minha esposa me deixou estudando, eu podia estudar durante esse tempo daqui, que a gente estava casado. Até que um dia minha esposa bate na porta do meu quarto, efeito sonoro, né? Bate na porta do meu quarto e pergunta assim pra mim, querido, olha só, desculpa te atrapalhar teu estudo aqui, mas lá embaixo tem algumas pessoas aqui, do povoado, que estão discutindo o negócio, não sabem dividir muito bem o dinheiro que eles lucraram, e você é muito bom em contas, você não pode vir ajudar a gente lá embaixo a fazer essas contas? Então ele desci lá embaixo, ladrão, assassino, contando para esse amigo dele, e lá embaixo eu escutei mais ou menos o problema que eles tinham e dividi para eles o dinheiro. Ficou tudo muito bem. Me deram uma recompensa, eu ganhei um salário, um dinheiro. 2 meses depois, outra vez eu escuto uma gritaria lá embaixo na loja do meu sogro e eu sabia que minha esposa já vinha outra vez me pedir para ajudar ela. Aí minha esposa fala, querido, bate na porta outra vez, querido, sabe o que é? Outra vez tem um caso aqui, muito mais dinheiro envolvido, muito mais difícil. Vamos lá, desce lá embaixo, a gente vai ganhar um bom dinheiro, uma boa comissão aqui, a gente vai ter um dinheiro para viver mais tempo. E eu fui lá e desci. Nessa hora eu já escutei já os argumentos dos dois lados e me pareceu que não era tão lícito o que eles estavam fazendo. Tinha algum crime envolvido aqui no meio. Eu não conseguia perceber qual era o crime, mas eu percebi que tinha um crime. Mas eu fiz o negócio, consegui resolver, ganhei uma boa comissão. Na terceira vez que me chamam, eu já comecei a entender perfeitamente qual era o negócio deles. Eram criminosos, ladrões, assassinos, que assaltavam caravanas e matavam as pessoas. Eu me senti muito mal de estar participando disso. Eu falei com a minha esposa. Ela me disse, querido, a gente só está fazendo resolvendo uma questão de dinheiro aqui, financeira. Na verdade, a gente não tem nenhum envolvimento com isso. Então, eu aceitei o argumento da minha esposa e continuei fazendo esse tipo de negociação, de resolução de conflito. Só que aí eu comecei a perceber que minha pureza estava indo embora. Vejam só que o fato de você começar a escutar muitas vezes uma coisa já começa a tirar a tua pureza nesse assunto. Você já começa a perder toda a tua sensibilidade para esse assunto. Você escuta muito sobre assassinato, você perde a sensibilidade sobre assassinato. A mesma coisa para outros tipos de crime. E assim ele foi contando o assassino que cada vez mais ia mais para baixo, até que uma noite batem na porta da casa dele, correndo assim, ele e a esposa descem para baixo e vem um dos ladrões. Rápido, vem me ajudar, rápido! A gente acabou de atacar uma caravana que tinha um banqueiro e eles estão reagindo, ele e o dono e o cavaleiro lá estão reagindo. A gente está no meio da luta, se você não for ajudar, vai todo mundo se ferrar e você vai junto com a gente se ferrar. Ele falou, eu? Você junto, nosso comparsa. Nessa hora, peguei um martelo, fui com ele lá e dei uma martelada na cabeça da pessoa que caiu no chão e nunca mais levantou. Foi o primeiro assassinato. E daí pra frente eu fui participando mais e mais da quadrilha até que eu fiquei o chefe da quadrilha. Então conta ele pro amigo o seguinte, e agora eu vendo você, me dá vontade de voltar atrás. Eu nunca mais vou fazer isso, eu vou largar essa quadrilha de vez e vou fugir para um lugar, quem dera que eu morresse agora. Cada pessoa, cada um de nós tem a chance de mudar isso tudo. A gente pode escutar coisas fantásticas, só que muitas vezes a gente não tem força para mudar. A gente sempre tem como mudar. Não tem tempo mais para contar uma outra história que eu quero contar, vou contar resumidamente. Numa cidade na Rússia, quando os bolchevistas brigavam contra o grupo que tinha outra facção lá, na Rússia, e cada grupo que dominava a cidade matava todos os judeus que tinham nessa cidade, em geral. Então, uma vez, eles juntam todos os judeus na praça pública e vão assassinar, começa a contagem agressiva. 3, 2, 1. Na hora que vai falar fogo, o farmacêutico da cidade grita, calma aí, se você vai matar os judeus, me mata a mim também. E a cidade, como assim matar você? Você é um farmacêutico muito interessante para a cidade, você não é judeu? Eu sou judeu, ninguém sabe, eu como porco, eu faço todo que tipo de transgressão, mas eu sou judeu, eu sempre escondi meu judaísmo, mas agora, se vai matar os judeus, eu vou junto. E começa uma discussão na cidade com os guardas, com a população, que isso, um farmacêutico vocês vão matar? E começa uma reviravolta, e todos os judeus são salvos nessa cidade, por causa dessa pessoa. Cada judeu, por mais longe que ele esteja, ele tem a chance de uma hora para outra fazer essa virada, e vou pegar as vidas nas mãos, e na direção que ele quer ir. Shabbat Shalom para vocês, e até a próxima semana.